Agora que passou o carnaval, parece que o ano recomeça, a economia volta a girar e o mercado de ação continua com você, sempre nas terças-feiras às 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quartas-feiras e aos sábados às 8 horas da manhã. Lembrando que a nossa transmissão é simultânea pelo site poatv.net e os nossos programas, após as exibições, são colocados no YouTube, onde você pode procurar pelo nome do nosso programa. Hoje nós vamos receber Alcebiades Santini, com quem nós vamos conhecer um pouco da história. O Santini foi eleito recentemente o novo conselheiro da Agergs, relembrando que ele também é o presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Receberemos também Carlos Leão, é um especialista em software, especialista em gestão da informação, tecnologia da informação, professor desta mesma área, inovação, com quem nós vamos falar sobre os conceitos a serem considerados, abordados e respeitados na aquisição de software para a sua empresa. Então fique conosco, retornamos num instante. O programa Mercado de Ação retorna agora recebendo Alcebiades Adil Santini. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Santini, nome de guerra Santini, né? É. Iniciou a vida como técnico agrícola e topógrafo, trabalhando na TANAC em Montenegro, né? Exatamente. Da TANAC, você chegou a presidente da Fundação de Recursos Humanos do Estado, dentro de um processo. Uhum. Me fala um pouquinho de como é que foi essa tua trajetória, que depois nós vamos explorar. O Santini hoje é presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor e também o mais novo conselheiro da Agergs. Mas nós já vamos chegar lá. Vamos primeiro conhecer um pouco da tua história. Primeiro agradecer a esse jovem executivo e comunicador, Luiz Antônio, nosso amigo. E sempre é bom, né? Eu acho que os meios de comunicação têm oportunidade também de socializar e divulgar um pouquinho de pessoas que colaboram principalmente com os interesses coletivos. Eu começaria dizendo o seguinte: quando terminei o curso desse nível médio, segundo grau, naquela época a gente fazia a pergunta: será que com nível médio a gente sobrevive como um agente econômico? Naquela época eu sobrevivia, em 68, né? Quando concluí em Cachoeirinha, no CADOP, que era um colégio agrícola, e que tinha praticamente um padrão da ETA, da Escola Técnica de Agricultura de Viamão, eu já saí praticamente inclinado para dois desafios de emprego. A gente tinha a oportunidade de escolher. Um era a Secretaria da Agricultura, né, no Estado, e o outro uma iniciativa, uma empresa de iniciativa privada chamada TANAC, que tinha como missão plantio de acácia e transformação da matéria-prima, que era a casca da acácia negra, em tanino, que na época já comercializava esse produto para curtimento de peles e couros para 70 países. E aí eu entrei numa área exatamente de formação e uma expertise que a gente buscou, que era a topografia, e aí fomos, né, medidores de fazenda, de todo tipo, depois comprador de mato, etc. E aí chegou em 75, 74 a gente alcançou a formação de terceiro grau pela Unicinos em administração, e aí surgiu um processo seletivo para 25 vagas para fazer uma pós-graduação em agroindústria, exatamente na área a qual a empresa atuava. Olha que coisa interessante, se falava em agrobusiness e agronegócio em 74, 75. E o estado do Rio Grande do Sul tinha a melhor formação da América Latina em agronegócios aqui no sul do Brasil, né? Considerado Saudade dessa época? Muito, né? Muito. E aí participamos secretamente de um processo seletivo, que tinha provas, entrevistas, e fomos selecionados. E aí fomos pioneiros dentro da TANAC de ser o primeiro empregado, ou seja, colaborador da empresa, que se licencia com um vínculo empregatício para buscar uma formação de pós-graduação. Que legal. E aí
Aí... Ao final, a própria Fundação de Recursos Humanos nos convidou para ser o coordenador desse pós-graduação. Tu foste presidente da fundação na época do governo Jair Soares, né? Exatamente, exatamente. Coisa, na época e hoje é coisa rara um servidor de carreira chegar ao posto máximo de uma instituição pública. Santini, você foi também o inspetor regional da Secretaria do Direito Econômico do Ministério da Justiça. Seria o equivalente, ou numa melhor definição, o responsável pelas relações de consumo nos 3 estados do Rio Grande do Sul. As relações empresa-consumidor. Perfeito. Empresa consumidor naquela época, né? Nós tínhamos, na realidade, a Secretaria de Direito Econômico, ela tinha algumas inspetorias regionais que funcionava quase que nem uma delegacia. O nome era diferente, mas eram delegacias regionais da Secretaria Nacional. Como eram as DEMEC, delegacias regionais da educação. E na época, em 96, nós assumimos em função de um servidor que ocupava esse cargo e usou esse cargo indevidamente em propriedade administrativa, etc. Foi demitido a bem do serviço público. Não era de carreira. E aí, na época, o secretário perguntou se a gente queria voltar, a gente estava em Brasília, e assumimos que tinha 2 missões. Em 96, quando a gente assumiu, era a defesa econômica, né, que tinha todas essas transações aí, por exemplo, incorporações, fusões, que passavam de 400 milhões, obrigatoriamente tinha que passar pelo Ministério da Justiça. Tinha que ter aprovação. Aprovação para evitar, se não havia uma concentração. Evitar a concentração, o domínio de mercado, né? Exatamente, para manter a livre concorrência. Ainda existe essa... Tem. Hoje o CAD assume isso aí. E a outra era a defesa do consumidor, sendo que essa segunda, aonde exigia uma participação maior. Então, acho que foi E logo em seguida, em final de 96, e aí um detalhe importante que o servidor muitas vezes ele vê pelo lado negativo e eu vejo pelo lado positivo. Nós recebemos por uma medida provisória uma nova competência, que era do Ministério da Fazenda e veio para o Ministério da Justiça, que era autorizações de promoções, sorteios, vale-brinde, concurso, que obrigatoriamente tinha que passar pelo nosso Ministério para análise, aprovação e emissão de um certificado. Quando chega a notícia, todos os servidores, Luiz Antônio, todos os servidores acharam que era um abacaxi. E eu mostrava a eles que era uma oportunidade, porque naquele ano já tinham fechado as delegacias da educação, do Ministério da Educação em todos os estados. E eu disse o seguinte: no momento que nós estávamos ganhando uma nova missão, nós teríamos mais dificuldade de ser fechados. Claro. E aí não aconteceu naquele ano, mas em 1999 fecharam as delegacias da Secretaria de Direito Econômico. Bom, na trajetória dessa figura pública, atualmente o Santini é presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, conselheiro titular do CEDECOM, que é o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, também titular do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, e foi eleito pelo CEDECOM para o cargo de conselheiro da AGERGS, que é essa parte, talvez a gente vai se deter um pouquinho mais hoje. O que é a AGERGS e qual é o papel de um conselheiro? Primeiro, a AGERG é a Agência Estadual de Regulação de Serviços Delegados, né, que pode ser estaduais ou de outras unidades da federação. Tudo que é competência do Estado e que ele delega a alguém independente do nível. Isso, exatamente. Essa é a missão da AGERGS. E aí tem um detalhe importante. Esse é um cargo, o Conselho Superior da AGERG é composto por 7 conselheiros. Então tem representante dos COREDs, tem representante dos servidores da própria AGERGS, tem representante no Conselho Superior da AGERG das concessionárias, né? São 7 o total. Hoje ele está funcionando com 5. Então tem 2 vagas que devem ser preenchidas. Uma é do consumidor, e esta vaga sempre no passado, historicamente, não era, na maioria das vezes, com exceção da Maria de Lourdes Coelho, né, que foi diretora do PROCON estadual, a maioria das vezes era preenchida com uma pessoa que não tinha trajetória e contribuições na área de defesa do consumidor. E em síntese, desrespeitava a lei. O que o Conselho Estadual, e aí é importante destacar, e aí eu também elogiar
a iniciativa do Conselho conseguiu transformar essa situação, que era política, numa posição técnica. Criamos um decreto junto com o Poder Executivo, a Agergs e Conselho, onde essa competência passou a ser do Conselho. Tanto o processo de inscrição, de seleção e de aprovação. E aí, na última eleição, aliás, na primeira eleição nessa nova regra, que foi em dezembro, tem 15 votos o Conselho, tinha 6 candidatos, né, inclusive todos os candidatos altamente qualificados, com uma trajetória e uma história muito boa na defesa do consumidor, e aí nós fomos eleitos no primeiro turno com maioria único. De 60%. Em turno único. Qual é a função, o que a Agergs faz? Bom, ela gerencia a própria estrutura, né, administrativa, funcional, etc. Ela elege o presidente do conselho, que é o órgão superior, ela elege o diretor, a ouvidoria, tudo isso, a parte gerencial, administrativa e financeira é do conselho. Ele, a parte externa, ele é o órgão responsável para fiscalizar, orientar, contribuir e fazer acontecer em todos os serviços concedidos, como serviço de energia elétrica, água. Energia elétrica, poderão perguntar assim, hoje é muito falado que a Agergs lida só com tarifas. Não é bem assim. É um resumo um pouco muito pequeno, simplista, simplório, né? É simplista, exatamente. Por exemplo, água. Toda concessão de água, todo serviço concedido, então seja do Estado ou de outras unidades federadas, passa pela Agergs. Então, tarifas intermunicipais, né? Seja de rodovias ou hidrovias, barcas. A nossa travessia do Porto Alegre a Guaíba passa pelo crivo e autorização do Conselho Superior da Agergs. Pedágios também? Pedágios também, quando são rodovias concedidas, né? Num pedágio, a Agergs autoriza uma tarifa e ela também tem poder de fiscalizar a qualidade do serviço prestado? Principalmente isto, né? Que talvez não esteja acontecendo. E quando um pedágio, por exemplo, pode ter outros exemplos, mas um pedágio não existe mais, ele é eliminado. A estrada volta a ser tratada, cuidada pelo serviço, pelo Estado. Pelo Estado. Bom, e a qualidade cai. Bom, aí, como é o fato hoje. Aí no caso do Estado nós temos o DAER, nós temos a Agergs e nós temos essa nova aí que foi criada. A estrada está sob responsabilidade do Estado. A Agergs pode cobrar qualidade? Eu não me atreveria ainda a responder essa pergunta, porque eu teria que ver se essa competência não tem um conflito aí ou um direcionamento mais voltado ao DAER ou à própria Secretaria do Transporte, né? Teríamos que ver. Mas, como é uma agência reguladora que busca a harmonia entre fornecedores e consumidores, a Agergs tem um papel também importante nisso aí, teria que dar uma olhada. Santini, o nosso tempo se esgota muito mais rápido do que a gente gostaria. Tu estás assumindo uma função que é de suma importância para o Estado, tu deve ter posições, pela tua característica, tu tens uma posição conciliatória nas relações, principalmente nas relações de consumo, empresas, fornecedores, não existe sempre um tem que ganhar e outro tem que perder, tu sempre busca um equilíbrio. O teu mandato, tu vais caracterizar o teu mandato de que forma na Agergs? Eu acho que é do meu estilo de construir com todos os atores, respeitando a tudo e a todos, aprendendo com tudo e com todos e trabalhando preventivamente. Não deixa o conflito se instalar. Ou se tem sinais de conflito, trabalha em soluções, sem caçar as bruxas. Porque nós temos que considerar que o agente econômico é tão importante quanto o consumidor. Tem que haver um respeito mútuo, mas eu não posso acabar com o agente econômico porque ele é gerador de emprego, gerador de tributos e tem uma função social importantíssima. Também não posso permitir que alguns poucos agentes econômicos atropelem as normas legais. Então, minha proposta é primeiro aprender com a equipe interna e permanente da Agergs, com os conselheiros que estão lá. Eles vão me dar, né, as grandes diretrizes. Agora, meu estilo seria construir, sair um pouquinho de gabinete, é o meu estilo, e aí vou te dar vários exemplos. Nós lançamos, e vocês são parceiro do Comitê da Construção Civil, do Comitê do Aeroporto, em defesa do aeroporto, o Comitê de Hortes e Próteses.
Tudo são ações coordenadas por nós que tem uma repercussão coletiva fantástica. E acho que nós temos um perfil e uma expertise de chamar todos os atores, sem disputa de beleza, responsabilidade e compromisso de fazer acontecer. Assim que tu tomares posse, retorna aqui para que a gente possa continuar essa conversa, aí já dentro de algumas ações mais efetivas. Perfeito. Retornamos num instante.